eu quero começar aqui dizendo que eu estou muito feliz que esse grupo se formou, até, né, por conta de ter visto esses negócios recentemente com muita dificuldade a ponto de estarem fechando. Eu quero trazer essa fala aqui, que para realizar não basta sonhar, tem que estar no dia a dia. E daí tem gente que diz assim, mas a minha rotina é difícil. Eu quero que vocês encarem os negócios de vocês como um negócio. Quando eu peço dedicação para o seu trabalho, pense se você fosse trabalhar no shopping, e daí o cara te contrata das 10 às 4, e tu vai dizer, não, mas nesse horário eu tenho que levar meu cachorro para passear, eu vou trabalhar só no horário que dá, eu posso? Não posso. Então, eu quero que vocês encarem os negócios de vocês como um negócio. No horário que eu disser, agora estou sentando para trabalhar no meu negócio sustentável, a primeira coisa que eu vou fazer é, naquele momento, eu estou focada nisso. Eu não vou pensar em filho, eu não vou pensar em marido, eu não vou levar o cachorro para passear, eu não vou atender a porta, eu estou trabalhando, que é exatamente como seria se vocês estivessem trabalhando numa empresa. Então, ter essa maturidade de que só porque é sustentável não significa que vocês estão vendendo, que vocês precisam se dedicar, que vocês precisam entender como ter um arco narrativo, qual é a frase que eu faço para chamar cliente novo. Isso é oxigênio para o seu econegócio. Porque se todos os dias chega alguém que nunca viu a minha marca antes e ela considera a possibilidade de comprar o que eu tenho para oferecer, bom, eu tenho possíveis compradores chegando todos os dias. E é exatamente o mesmo processo que eu faço com vocês. Como que eu faço isso? Escutando vocês e colocando na minha timeline coisas relevantes que fazem vocês quererem acompanhar isso. Por quê? Porque eu entrego o que vocês querem receber. E pensa que, eu sempre falo, seja apaixonado pela sua solução, mas não pela sua oferta. Eu sou apaixonada por sustentabilidade. Essa é a solução que eu entrego no fim das contas. Mas eu já entreguei isso como plano de gestão de resíduo, como plano de logística reversa, como programa Futuridade para a Justiça Federal, como um programa chamado Menos um Lixo para a Unimed, como um curso chamado Sustentabilidade do Eu Sozinho, como um outro curso chamado Todo Lixo é um Erro de Design. E hoje eu entrego a mesma oferta, com os mesmos princípios, mas capacitando os negócios de vocês para terem melhores resultados. E, sinceramente, como eu amo negócios, quando eu era criança, eu me lembro que todo mundo ia brincar de boneca e eu pegava uns ofícios da minha mãe e ficava brincando de carimbo. Então, ali já revela um pouco da minha alma. Eu decidi que eu me encontrei num lugar onde eu posso ajudar as pessoas a pensarem a vender mais. Então, eu peguei um sonho, uma capacidade, uma habilidade, uma paixão e transformei isso numa oferta relevante. Hoje eu vendo para vocês um plano de ação, desde presente uma comunidade, desde presente o método Sustente-se, porque só o plano de ação valeria o que vocês pagaram para estar aqui. E por que eu fiz tudo isso? Porque eu estou construindo uma base de clientes e seguidores. Quem chega antes ganha mais. Por quê? Porque eu ainda não tenho nome. Daqui a 10 anos vocês vão dizer, eu não acredito que nós estávamos em 5 pessoas no primeiro plano de ação dela. Por quê? Porque eu sei onde eu vou chegar. E eu já construí isso antes, quando eu falava só de lixo zero. Então, e aqui atrás de mim, né, tem a Brigitte Bardot, que é a precursora, é a primeira modeletes que recusou produtos de beleza testados em animais. Quando nunca se falava nisso. Então, são pessoas que mudam as coisas. E essas pessoas somos nós. E daí, qual é o meu trabalho aqui? Pegar esse sonho dentro da sua cabecinha, toda essa coceirinha que fez tu parar a tua vida, criar um negócio sustentável e te ensinar a vender isso. E é difícil, porque é um exercício que você não fez antes. Mas, no momento, e daí, assim, que nem com a Fale, que tem produtos e que não são muito produtos, a gente vai testar. Se ela fizer 5 rios por produto, a gente, em pouco tempo, sabe quais dá certo. Sabe qual converte, sabe qual. E aí é uma questão de escala. Então, tem que meter a mão na massa, gente. Não adianta ideia, assim, quando eu falo, vocês vão ver que tem algumas aulas que eu digo assim, para cada 1 hora de aula assistida, 1 hora de execução. Não adianta, porque às vezes o teu cérebro, por estar aqui assistindo a aula e fazendo que nem essa semana, não vou falar o nome de quem foi, mas uma pessoa disse, quase no final do curso, mas nada parece que entrou na minha cabeça. Gente, vocês estão criando um negócio para vocês. Então, se não entrou na tua cabeça, volta, assiste de novo, com atenção, anota, porque você vai estar vendendo isso. Se não entrar na sua cabeça qual é a sua maneira de vender o seu negócio, como é que vai entrar na do seu cliente? Quando eu chego aqui, eu digo, eu vou fazer qualquer coisa para te ajudar a vender. Eu quero fazer chá de econegócios, não chá de bebês. Por várias maneiras de dizer a mesma coisa. Eu estou aqui para ajudar negócios sustentáveis. Então, eu encontrei uma maneira de realizar coisas que eu tinha uma hipótese de que dariam certo.
E nesse começo foi muito frustrante para mim ver hoje 2 ex-alunos que não executaram fechando seus negócios. Vocês estão privilegiados, porque nessa turma que eu já vi que o povo, que nem alguém também essa semana me falou, foi o Rafa, que não está aqui, mas depois não vai me deixar mentir. O Rafa me disse, Fá, eu nem entrei na plataforma ainda, eu só tenho assistido as aulas ao vivo. E eu disse, Rafa, não adianta você comprar e você ter a intenção de ter um negócio sustentável se você continuar fazendo tudo igual era antes, se não tinha resultado. Qual é a medida, gente, de eu preciso procurar ajuda? É resultado. Tá tendo resultado? Ótimo. Aí escala, aumenta, melhora, mas não tá tendo resultado? Você precisa encontrar meios. Então, né, esse é um dos meios. E daí eu tenho uma filosofia que é plante uma semente por dia e em algum momento você vai ter uma floresta. Só que isso não é uma visão romântica. Eu tenho um horto. A primeira safra que eu plantei no horto, eu plantei acho que 5.000 mudas e sobraram 500. Morreram 4.500, porque eu era tosca. Eu não tinha noção que para germinar o negócio, eu tinha que dar a quantidade perfeita de água. Ela varia de espécie para espécie. Eu achei que plantando terra boa, boa iluminação, tá bom, ok, vai crescer, esse troço aí vai crescer. Entende? Então, com o tempo eu fui aprendendo. Eu sei que eu me dou muito melhor com culturas de pitangas. Então, eu tinha um horto variado. Hoje, o meu horto de frutífera é especializado em pitangas. Então, a gente não é plante uma semente por dia, todas vão germinar e todas vão virar árvores fortes. Não, amiga. Infelizmente, não é assim. Mas, se você quer ficar nesse jogo por um longo prazo, ter essa clareza de como estruturar um processo de vendas é necessário, é absolutamente necessário. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Recados gerais. Então, a gente passou por essa fase, se apresentar brevemente, diga o que faz, o que oferece. Se vocês quiserem, eu acho que lá no grupo cabe vocês fazerem essas trocas, mas eu ficaria muito feliz como mentora de saber as coisas que os econegócios de vocês estão precisando. E daí, o que vai acontecer quando vocês tentarem escrever isso? Vocês não vão saber responder. Eu vou dizer assim, mas eu preciso vender. Tudo bem, mas para você vender eu preciso de quê? Eu preciso de uma arte, de um post, eu preciso de uma edição de vídeo, eu preciso ter a ideia da mensagem. Desculpem, coisas entregáveis que o seu econegócio precisa. Nós estamos em rede. É possível que outra pessoa da rede, que nem, acho que a Deia me falou, eu tenho dificuldade na contabilidade, mas não é só uma dificuldade, eu queria alguém que fizesse por mim. E eu tenho uma secretária remota barata, ela realmente não é uma consultora, ela é uma assessora, ela preenche a tua contabilidade de cabo a rabo, ela faz tudo. E ela é uma pessoa barata, então, se eu sei que você precisa, eu consigo te oferecer esse recurso, mas se eu não sei, eu não consigo te oferecer esse recurso. Então, tentem exercitar pelo menos 3 coisas que os econegócios de vocês precisam e coloquem na nossa rede. Seja no grupo de WhatsApp, seja lá no grupo de Facebook, aprendam a trabalhar em rede. E, né, isso vai atingir proporções que eu ainda nem calculei aqui, eu imagino. A segunda a partir de hoje, o acesso de vocês a mim é via grupo de Facebook, eu não respondo mais por WhatsApp, né? Essa foi uma dedicação exclusiva que eu dei para as pessoas que entraram aqui no plano de ação, mas tem presente para vocês aqui, e que eu vou revelar tudo agora, né? Essa é a turma, porque eu comecei a fazer na comunidade as entregas de aula extra. E daí, o que eu decidi? Eu decidi que essa turma aqui, que ganhou 3 meses de comunidade, e que eu imagino que por estar com um acesso limitado vai estar explorando esse conteúdo ao máximo, vai ter a oportunidade, dentro do grupo de WhatsApp, de votar. Então, por exemplo, eu decidi hoje mudar as aulas que eu fiz na enquete da semana anterior. Por que eu fiquei tão confortável? Porque eu vi que tem gente batendo cabeça no Instagram. E se a gente está falando em vendas, quais eram as ofertas que eu tinha dado? Gestão de tempo para eficácia e 10 características do empreendedor de sucesso. São importantes, mas se vocês estão no Instagram, vocês têm que saber fazer um link com intenção de vender. Então, é isso que eu decidi focar nisso. E para não deixar de atender vocês, as 2 aulas que eu prometi vão ser gravadas ao vivo, vocês vão receber o link, quem quiser vai poder vir para a aula comigo ao vivo e assistir, porque vocês estão na comunidade, e depois ela vai ficar disponível dentro da plataforma de materiais que eu tenho para empreendedores, né, que é para o desenvolvimento de vocês, que vocês têm acesso todo dentro do time Empreende Verde, que é a nossa comunidade. Então, e além dessas 2 aulas, eu estou criando rodadas. Eu quero fazer, 4 aulas sobre planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? Como fazer missão, visão, valores, por que fazer esses troços aí? Então, eu vou explicar como ter uma empresa menos dependente de você. Porque se vocês crescerem, como eu quero que vocês cresçam, vocês não querem enlouquecer. Então, é bom eu ter missão, visão, valores, um manifesto. Isso vai ajudar as pessoas que trabalham para mim lá no futuro
estarem alinhados com o meu material, isso torna a empresa menos dependente de mim. Essas pessoas têm poder de decisão, elas sabem quais são os valores que eu estou defendendo aqui. Então, aí dentro de planejamento estratégico, a minha ideia era trabalhar isso. Como fazer um plano de negócio, como estabelecer uma meta. Ah, bom, então tá, o que é uma meta? Ah, eu quero vender 10 mil reais por mês. Então, e o que eu faço a partir daí? Como que eu chego nessa meta? Então, né, nessas 4 aulas de planejamento estratégico seria missão, visão, valores, o planejamento estratégico, a estrutura completa, que vocês têm já dentro do Trello. Aí a segunda aula ia ser como fazer um plano de negócios, para que vocês entendam o mercado, concorrência, como que a marca de vocês se posiciona, que nem, eu não sei até que ponto a Fábio, até eu chegar e ancorar na cabeça dela, o tênis é high ticket, até que ponto ela se posicionava nesse momento? Até que ponto, então, alguém, ela até percebe que tem um valor mais alto, mas, bom, então tá, alguém chegou e me disse isso, e me dá uma clareza de raciocínio, a minha comunicação vai acompanhar isso. E eu não luto mais contra essa informação, porque daí as pessoas, né, vai ter gente que não dá valor, e daí nem todo mundo, a gente vai achar caro. Não, amiga, eu tenho um valor, um tênis, um design italiano, feito de fibra de banana, eu posso comunicar isso, e eu vou colocar isso no lugar certo, e eu vou vender, porque o meu valor de venda não tem como diminuir. Eu tenho uma rede responsiva para baixo. Eu estava em Zoom com a Fábio da Pacoa quando ela recebeu a notícia que o tecido ia aumentar de valor. Porque o que acontece? Vai mudar o ano, e daí, por lei, ela tem que ter o reajuste dos funcionários, e o reajuste dos funcionários significa que o metro do tecido dela vai ser mais caro. Ela não escolheu isso. Entende? Então, como que eu faço isso? E daí, no estruturamento financeiro, também eu quero dar 4 aulas. E vai ter a ficha técnica por produto. Nenhum de vocês, gente, soube me responder qual é a margem de lucro por produto. Nenhum de vocês. Então, eu tenho que ter certeza, esse aqui me custa X, eu vendo por Y, minha margem é tal, eu quero vender esse produto mais do que outros produtos. Eu tenho que ter esse planejamento, porque senão vocês vão vender. Eu canso de ver econegócios que vendem muito, mas estão sempre pedalando. Por que essa conta não fecha? Porque tem pouca margem de lucro, e ele não sabe. Então, essa estruturação financeira, ter uma ficha técnica para o produto, que quer ter um financeiro estruturado. Eu tenho já aulas, nenhuma do método Sustente, mas as lives que eu falo, porque eu não falei nada de financeiro no método Sustente. Eu só ensinei vocês a vender. Mas ter um financeiro estruturado significa, no mínimo, mesmo que eu não tenha contas de banco separadas, no mínimo eu vou ter um aplicativo gratuito, um app, onde eu coloco todas as entradas da minha marca e eu coloco todas as saídas. A minha conta do banco ficou negativa, o juros de conta negativa vai ser registrado, porque eu estou investindo na minha empresa e o que eu estou gastando é maior do que eu estou pagando, então isso é um custo da minha empresa. E eu vou ter esse valor registrado porque eu vou querer o ressarcimento disso no futuro. E eu fui na papelaria, fui comprar papel para embalagem, eu vou registrar no app essa saída como um custo variável. Eu sei quais são meus custos fixos, eu sei quais são meus custos variáveis. Tanto que ali na última linha aqui dessa lâmina, vocês vão ver que eu coloquei contabilidade por FII. O que é contabilidade por FII? Bom, eu, Fabiola, tenho contratos, então eu tenho uma advogada que eu pago. Como é que eu repasso isso? Eu passo isso no curso Sustente, no preço do curso Sustente ou da comunidade? Não, eu tenho um FII. Todos os meus custos fixos, papelaria, contabilidade, advogado, o programinha que eu pago, porque eu tenho o Zen Paper, é o que eu uso para minha contabilidade, eu pago R$39,90 por mês para ter toda a minha contabilidade, tem estatísticas, tem o histórico de vocês por cliente, toda a contabilidade feita que me dá de maneira gerencial. E esses custos fixos, ele dá, para mim, aproximadamente R$1.500 por mês. Isso daqui, eu divido todos os meses por número de vendas que eu fiz. Então, eu vendi um hot seat de R$440, é uma venda. Eu vendi um curso de R$797, é uma venda. Para mim não interessa o ticket médio, eu tenho número de vendas por mês. Esse número de vendas por mês, eu divido pelo meu custo fixo. Então, eu tenho um FII por produto. Se eu vendi pouco, se eu vendi 8 produtos, eu tenho 1.500, que é meu custo fixo, dividido por 8 produtos, eu sei que o meu custo administrativo ainda está caro para mim. Então, eu começo a ter dados gerenciais. Então, são coisas que eu estou vendo, que eu preciso compartilhar com vocês, que eu quero gravar, e vocês vão ter a oportunidade de votar. Essa é a minha prioridade agora. Eu quero essa aula antes daquela, e conforme vocês forem votando nas enquetes que eu vou fazer lá dentro do grupo, eu vou gravar a aula e vou deixar disponível lá na plataforma para vocês poderem assistir. Então, o que a gente vai ver hoje nessa aula? Como ter um perfil do Instagram ajustado para vendas. E daí, o que eu quero que vocês percebam? Que para vender é uma comunicação intencional.
Não adianta eu dizer meu produto sustentável é maravilhoso. A pessoa não tá dentro do Instagram para vender, ela tá no Instagram para fazer isso aqui, ó. Ah, ah, ah. E a gente está ali tentando vender uma coisa séria, uma coisa com propósito. É hoje um grande mecanismo de venda? É. Mas, por que é um grande mecanismo de venda? Porque ele te proporciona escala. Só que não adianta, que nem eu falei para a Fábio hoje na consultoria, não adianta eu querer pegar um post e tentar vender e pagar, começar a patrocinar esse post, se ele não é um post que me dá conversão. Aí eu vou estar queimando dinheiro, não vou estar vendendo, vou continuar frustrado e perdendo dinheiro, fazendo uma iniciativa de vendas. Então, eu preciso entender meu arco narrativo antes. E aqui, dentro de algumas coisas, né, a gente já tem lá dentro da comunidade uma aula que se chama O que Nunca Te Falaram sobre Vender no Instagram. Eu recomendo fortemente que vocês assistam essa aula para entender várias nuances, né? Eu virei uma agência de comunicação, praticamente. Então, tem que saber fazer. Se você quer vender no Instagram, tem que saber fazer um post ou contratar alguém que faça. Tem que saber fazer um Reels ou contratar alguém que faça. Tem que ter constância. E daí tem que analisar dados. Tem que entender qual que mais deu liga. Tem que ter funil de vendas. Eu tenho que saber o que está atraindo. Eu tenho que saber o que está levando consciência. Eu tenho que saber o que está vendendo. Preferencialmente, e isso eu já recomendava para quem não está no Instagram, imagina para quem está no Instagram, ter um link, a venda a um clique de distância. Se complicar, o cara tem que falar contigo, fazer pedido, você está complicando a sua maneira de vender. Então, o que a gente vai fazer aqui é ajustar o perfil do Instagram para vendas. Mas recomendo fortemente que se você chegou nessa aula, você assista a aula O que Nunca Te Falaram sobre Vender no Instagram, que está na comunidade. E daí, gente, para começar, o que eu quero falar para vocês? Tu tem que preparar o teu perfil para vender. Então, o teu link de venda, né? Eu recomendo fortemente que você tenha o seu produto a um clique de distância. A sua comunicação ela vai ser intencional. Tudo o que a sua ecomarca comunica deve levar para um produto seu. Eu quero falar sobre o lixo mais poluído da Índia, porque eu quero sensibilizar e eu vou insistir em falar em sustentabilidade na hora de vender meu produto. Ok, ao final desse arco narrativo, porque você está viciado nisso, e eu recomendo fortemente que você pare de fazer essa comunicação dessa maneira, porque as pessoas podem ter educação ambiental na sua comunicação, sim, mas mostrando soluções. O mundo está até desgastado de saber o problema. Mas chega na hora de encontrar a solução, ele não associa, para ele não é claro que nem eu tive um médico que um dia chegou para mim e disse assim, Fabiola, eu lembrei tanto de você no fim de semana. Eu, doutor, o que eu ouvi? Ele disse, então, eu assisti um documentário que falava sobre os ursos polares e toda a exploração de petróleo que está acontecendo nos nórdicos, e ficou falando assim quase meia hora, e daí quando terminou, ele disse assim, doutor, muito legal, né? E o senhor abastece o carro com o quê? É etanol, pelo menos, que não dá suporte para tudo isso. E ele ficou me olhando assim como alguém que estava totalmente dissociado daquela. E é isso que acontece com as pessoas. Então, eu tenho uma escola de sustentabilidade, gente. O meu trabalho é educar. E eu não faço isso na hora que eu estou vendendo. A pessoa, para te mudar um hábito, você precisa de muito esforço. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai encontrar um arco narrativo que mostre que a pessoa tem vantagem de consumir o ecoproduto de vocês. E daí vem uma comunicação intencional. Tudo que a sua marca comunique deve levar para um produto seu. Então, a Fábio pode chegar lá e fazer um story e mostrar a mulher no bananal, colhendo as folhas e carregando isso na caminhonete até a tecelã, e daí deixando a folha secar. Mas aí, no final, ela vai dizer, tênis feito de fibra de banana, apoia uma rede de mulheres, apoia uma rede de artesãs, cada vez de uma maneira. E daí, depois que ela analisar qual foi o story dela que mais vendeu, ela vai entrar e vai ver os cliques que tiveram em cada um dos stories, ela vai saber qual patrocinar. Então, eu posso comunicar do lixo, eu posso comunicar do plástico, eu posso comunicar do que eu quiser, desde que isso leve para um produto seu. E daí, não é, às vezes é menos carismático, mas eu, sinceramente, não estou buscando aqui engajamento para o perfil de vocês. Eu estou procurando vendas. Então, e assim, quem já lida com tráfego pago, né, que patrocina posts e no Instagram, sabe que quanto mais quente o público, mais caro é o lead. Então, para te chegar naquele cara que está pronto para comprar, que é o cara que pesquisa sapato com fibra de banana, que é quase inexistente, o Google vai te cobrar um valor muito mais caro do que um lead frio. Tanto que as minhas campanhas, como eu sou ainda amadora em marketing digital, estou ainda aprendendo, estou com uma mentoria me ajudando,
eu gasto dinheiro com o Me Segue, que é ainda um lead barato. Quando a pessoa entra no Me Segue, eu ganho ela no Google. Eu tenho stories, eu tenho post, eu tenho reels, eu tenho podcast, eu tenho live, eu chamo ela para conversar. E quando eu chamo ela para conversar, normalmente pergunto, tá, onde é que tá teu problema? Quantos de vocês eu mandei, pode até levantar a mãozinho aí do Zoom, se vocês quiserem, quantos de vocês eu mandei uma palestra chamada Os 7 erros que fazem o seu ecoproduto ser ignorado, antes de falar que eu estava vendendo um plano de ação? Porque eu faço vocês entenderem onde vocês estão errando, eu estou elevando o seu nível de consciência. Porque se você chegar para mim e dizer, não estou vendendo nada, e eu te disser, tu ali quebrado, vem aqui e compra o método Sustance, quer dizer, a menina pirou. Ela não entendeu o que eu estou falando. Agora, se eu te mostro que você está fazendo uma coisa errada, que tem muitas pessoas que cometem o mesmo erro que você, que eu entendo esse teu erro, que existe uma solução para ele, eu mostro isso numa live, você que eu mando a palestra, os 7 erros que fazem o seu ecoproduto ser ignorado, e daí depois, logo na seguida, eu vou lá e pergunto, quais desses erros você identificou para eu poder te ajudar? É você que identifica o erro que você cometeu, não sou eu. Você vem e me conta ele. Aí, a partir daí, eu digo, bom, se tem isso, aí eu vou ver, meu método pode te ajudar assim. Ou tem gente que eu disse, não, olha, realmente, né, tem uma menina que ela me procurou a fazer a rede de produtos cosméticos sustentáveis para ela vender. Eu disse, não é essa a minha entrega. Então, quando eu entendo o teu problema, eu digo, sim, tá aqui, eu posso te ajudar com isso, ou não, eu consigo te ajudar. Então, eu estou elevando o teu nível de consciência, eu estou me comunicando intencionalmente para vender. E o meu produto melhora a tua vida. Então, por que a gente descobre um arco narrativo? Por que a gente define um público-alvo? Porque eu vou saber o ponto A do meu cliente e o ponto B do meu cliente. Mesmo se eu estiver vendendo um sorvete com cobertura de chocolate, eu estou pegando um cara que está, assim, faminto de gulodice e vou dizer, eu te dou uma cobertura de chocolate. Eu vou atender o desejo desse cara. Nem uma vez, eu vendo aqui para vocês, vocês aumentem um arco narrativo e tudo mais. E daí um dia chegou para mim uma menina no Instagram e ela disse assim, Fabiola, muito lindo tudo isso que tu fala, mas deixa eu te dizer, eu vendo marmita. Como que eu faço tudo isso? E daí eu falei para ela, amiga, a procedência da tua comida, a maneira como você dispõe a comida dentro da marmita, os pratos que você faz vão comunicar o valor da tua marmita. É esse o arco narrativo. Se tu colocar uma etiquetinha, se tu fizer o rolinho primavera com um carimbo a ferro com a marca da tua culinária, são acabamentos que vão aumentar ou não o valor da sua comida. Acabamento é entender, ter uma comunicação intencional. Então, tudo que a gente faz aqui é para aumentar a venda dos produtos de vocês. E tudo isso vem com o terceiro pilar, que é ter uma tribo para chamar de sua. A minha tribo são os donos de negócios sustentáveis. São pessoas que estão batendo cabeça, que estão ali tecendo fibra de banana, que estão indo no borracheiro comprar câmara de pneu, indo nas catadoras ver se consegue uma... Tem outras pessoas de outras cidades do Brasil que me dizem, mas como que eu começo uma marca de forro de guarda-chuva? Quando eu explico que a pessoa tem que passar numa cooperativa, ver se alguém separa para ela diz, tu tá maluca. Tu tá maluca. Eu digo, ou você mora em Porto Alegre, que você já pode pegar a rede, que as meninas construíram, e a gente agora tem inúmeras marcas que usam forro de guarda-chuva na cidade de Porto Alegre, ou você vai ter que construir essa rede, não tem outro caminho. Ou você faz pontos de coletas, aí você cria logística reversa, você vai ter que ter parceiros que recolhem, não tem outro caminho. Então, eu entendo o problema do meu cliente, eu tenho uma tribo para chamar de minha, eu agrego na vida desse cara. Assim como eu vendi o plano de ação, o que eu vou vender em janeiro? Em janeiro eu vou fazer uma imersão, que vocês passam sábado e domingo, 8 horas, ao vivo e online comigo, respondendo a pergunta mais importante do seu econegócio, que é, afinal, pelo que meu cliente dá valor? E daí eu pego todas as ferramentas de design thinking e eu mesma facilito. Daí eu vou fazendo as perguntas de uma sequência louca, assim, que a gente fica, por isso que se chama imersão, e tu vai respondendo, e chega no final, tu tem certeza pelo que o teu cliente te paga. E daí você consegue ter um arco narrativo muito assertivo. Porque daí tu vai na jugular do cara, você sabe se ele tá comprando luxo, se ele tá comprando elegância, sabe se é praticidade, você entende o teu cliente. Então, vocês vão me ver começando a falar sobre qual é a coisa mais importante do seu negócio. Não é saber o que vocês vão ver eu usando as frases que já estão na minha página de vendas para vender em imersão. São palavras que vocês me dizem. Isso veio de uma pessoa que me disse, o que eu queria era só saber a coisa mais importante, que é afinal pelo que o cara paga. Porque ela era uma pessoa que vendia pasta de amendoim e não conseguia que as pessoas dessem valor para pasta de amendoim orgânica, toda cheia de 9 horas que a pessoa fazia. E daí, isso virou o nome da minha imersão. Então, eu uso as palavras de vocês. Então, vocês terem
Quando a Fábio entender o perfil perfeito da mulher que compra o tênis dela e começar a se comunicar, a chance de aumentar a conversão é maior. Então, agora no começo da tentativa e erro. E é isso aí, é bater cabeça e é volume de coisa, e principalmente por Instagram. Por isso que eu recomendo que tenha um canal de distribuição, que tenha uma lista, que tenha relevância, que mande por outras maneiras, para que vocês também não estejam só. O Instagram, para mim, é a coisa mais. Eu trabalhei 20 anos no comércio exterior sem fuso horário e eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei no Instagram. E, gente, sinceramente, nessa semana aqui, a Maju Ferreira, que é uma das meninas que eu acompanho, porque ela também é da minha mentoria, ela é uma médica e eu ficava muito impressionada porque ela tem uma construção de comunidade com uma taxa de crescimento muito acima de tudo. Os números dela de Instagram, de TikTok, tudo cresceu muito rápido. E ela soltou uma nota dizendo: estou esgotada. Eu achei que era tão natural para ela, pensava: nossa, como essa pessoa faz naturalmente. Não. Ela disse: estou esgotada até janeiro, vocês não vão me ver mais produzindo nada, porque eu não dou conta mais, eu preciso descansar. Então, eu tô fazendo de uma maneira que também me respeite. Tem dias que eu simplesmente sumo no stories e deixo no vácuo sem prévio aviso, porque eu tô exausta. Então, eu vejo que o Instagram é uma demanda de conteúdo que, pra mim, que já tem o arco narrativo, que já sei vender, que faz escutar nas costas, é volume, 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 volume. É exaustivo. Então, eu tento estruturar com vocês isso no mundo offline, pra gente reproduzir no Instagram. E daí, gente, olhem bem essa arte que tem aqui na frente de vocês. Onde eu tenho aqui, ó, single use, deve ser compostável, perigo de ter embalagem de papel. Essa era a minha comunicação quando eu entrei no Instagram. Ela vende alguma coisa? Não vende nada. Eu tô tentando sensibilizar o cara para ele entrar na minha cabeça, me acompanhar em raciocínio. Mas qual era a minha taxa de conversão? Zero. Ou quase zero. Não adianta a gente viver uma visão romântica. Agora é o momento da gente parar e entender o que vai fazer o meu cliente comprar de mim e aplicar isso na minha comunicação e ser maduro o suficiente para entender que eu tenho uma marca e que eu quero viver nesse troço aí. Então, eu sei fazer acontecer. E daí vem o que eu estou chamando com vocês de marketing de intenção. Eu pego lá o design sentado do indivíduo, coloco o meu cliente no centro, entendo o que passa na cabeça dele, e daí o que eu faço? Eu enfativo o principal benefício que ele tem. O que eu ganho, vocês? Que eu digo: olha, eu quero te fazer ficar nesse jogo vendendo um negócio sustentável por um longo prazo. Algumas pessoas chegam a ter a segurança de que eu também vou estar aqui por um longo prazo. Eu já tenho uma empresa sustentável que vende produtos sustentáveis, alguns serviços sustentáveis, né, de consultoria, mentoria, há 10 anos. Meu CNPJ é de 2012. Então, a pessoa chega e ela tem segurança. E ela diz, outra coisa que eu escuto muito de vocês é: ai, Fá, tem um monte de gente vendendo marketing digital, mas ninguém fala com produtos sustentáveis. Então, o fato de eu estar na linguagem, de eu entender o ecochato, de eu dizer que a tua armadilha é ficar falando de sustentabilidade, não dar ênfase em vendas, mostrar claramente que tu não tem um processo de venda estruturado, ninguém fala dessa maneira, porque se pressupõe que se o cara tem um negócio, ele sabe tudo isso. E o empreendedor não sabe tudo isso. Ele está vivendo uma visão romântica: vou salvar o mundo, vou fazer um tênis de banana. E vou pôr minha cabeça no travesseiro e o mundo vai vender para mim. E, infelizmente, não é assim. A gente tem que fazer todo o papel de uma indústria tradicional. E é um desafio, e ainda bem que estou aqui para ajudar. E daí, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa nesse marketing de intenção, não importa se eu estou fazendo um Reels, um post, uma live, um story, essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vão usar em tudo. Então, o que a gente quer? A gente quer enfatizar o principal benefício que o cliente de vocês tem. Então, toda a comunicação de vocês vai ser voltada para venda. E se você fizer tudo voltado para aumentar as vendas, sua conversão vai aumentar. E daí aqui tem uma estrutura básica, que é promessa. Então, a Fábio vai começar lá dizendo assim: conheça o tênis queridinho das férias. Aí é uma promessa. Benefício. Daí no segundo card, ou na continuação do news, ela vai dizer assim: é tão queridinho das férias que muita gente, ela põe, sei lá, a imagem dos depoimentos da cliente dela dizendo assim: ai, eu levei um monte de sapato na mala, mas só usei o teu. Ai, combinou com vários looks. Então, ela vai mostrar vários benefícios, combina com vários looks, você não precisa levar muitos sapatos. Aí alguém foi lá e disse: ah, é confortável. Ela põe, sei lá, esses prints, ou comunica da maneira como ela quer. Mostrei um benefício. Quer também ter um tênis perfeito para as suas férias? A promoção está no site, ou as condições especiais, ou, né, conheça os modelos. Daí tem uma chamada de ação clara, um link que leva para o produto que está sendo apresentado. O cliente não procura nada. Você faz uma promessa, mostra o benefício, em sequência, faz uma chamada para ação.
E isso não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda vez, vai ser na quinta, na 10ª, na 20ª, na 50ª. Tem gente que demora mais de um ano para comprar meu curso. E tem gente que está me acompanhando, que nem a Fábio falou hoje. Eu já acompanhava a Fábio há muito tempo. Quando apareceu o plano de ação, para ela foi uma coisa que eu vi que ela pulou da cadeira. Ela não estava nem no momento de poder comprar. Ela disse: eu preciso desse troço aí. A gente deu um jeito da Fábio comprar. Então, por que isso aconteceu? Porque eu estava me posicionando de uma maneira que eu nunca me posicionei. Eu disse assim, cara, eu vou pensar para você. Eu vou escrever teu plano de ação, eu vou te atender, eu vou falar contigo, eu vou acompanhar a tua execução. Então, eu encontrei um benefício que faz a pessoa querer comprar de mim e não depois, naquele momento. Por isso que para a maioria de vocês, quando eu criei um plano de ação, eu digo assim, crie condições especiais até dia 15 de dezembro. Porque a pessoa você vai dizer assim, olha, essa oferta é válida só até esse dia. E quanto mais que nem, como é que eu descobri que vocês gostavam do meu acompanhamento pessoal? Porque eu tinha gravado um curso, para mim estava entregue, eu não sou do marketing digital. Porque numa determinada edição, eu dei como bônus para a primeira pessoa que comprasse, que ela ia ter 3 meses de acompanhamento comigo no WhatsApp. E a galera se matou. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro. Quem que foi o primeiro? Foi um auê. Eu pensei, cara, isso é importante para minha galera. E daí, para vocês terem uma ideia, é assim que criei a comunidade. A primeira comunidade não tinha aula na plataforma, não tinha nada. Era eu no WhatsApp com vocês respondendo perguntas. Então, a comunidade, tanto que os primeiros, tanto a Fernanda Dreves, até que me chamou aqui, dizendo, não sei se ela dá aula na quarta de noite, então ela não consegue participar, mas ela comprou esse produto, e ela é da primeira turma do Sustente. Ela é uma das pessoas que diz, Fabiola, cada coisa que tu vê, eu vejo o quanto me faz ter mais performance e resultados. Então, a cada lançamento, eu sou relevante, porque eu tenho uma chamada de ação e uma entrega e uma promessa que é relevante para ela naquele momento. Eu vou elevando o nível de consciência para vocês para terem outras entregas diferentes. Então, é isso que vocês querem fazer. Eu dou um prazo, eu digo, olha, essas condições especiais, o plano de ação, comigo acompanhando, pensando com você, era até 15 de novembro, lá, né, mais ou menos a data, não me lembro de cabeça. Então, isso faz com que a pessoa diga, tome a decisão. E vocês têm que criar essas condições. Isso tudo está no método Sustente, vocês sabem, tem ferramentas para fazer isso. E daí, gente, o que vocês querem dentro do Instagram de vocês, preparando para vender? Aqui, gente, o que a gente está fazendo no Instagram? Um marketing de intenção. Quais são as ferramentas que a gente tem? A bio. A bio o cara entrou no teu Insta, ela vai ler a bio. Então, ele tem que ser humanizado, tem que ter a solução para o cliente, não para o mundo. Tem que levar o nível de consciência, mostrar a autoridade e chamar pressão. Os stories, ela é outra ferramenta. O stories é a sua tribo que vai entrar. E daí lá o que você tem? Você vai trazer bastidores, relevância, humanismo, opiniões fortes, né, dificuldades. Você vai mostrar, você vai dar aula, você vai mostrar coisas que são importantes, que vão levar o nível de consciência do cara querer comprar de você. Então, mesmo que você não apareça, que você queira só apresentar produtos, tem condições de fazer isso. O que são os posts? Os posts são a recepção de todo o teu Instagram. Então, tudo está na tua timeline. Então, ali é só a recepção. Tu vai mostrar o teu manifesto, tu pode mostrar a tua rastreabilidade pavão, o que é cada coisa. Feito por campesinas, feito com fibra de banana, tira lixo do mundo, anti-alergênico. Tudo isso pode ser um post, pode ser cada um deles. Como o post, como a parte da tua timeline demanda frequência, é o momento de tu apresentar tudo, cada dia um pouquinho da sua marca. Os seus produtos, os seus clientes, os depoimentos, a sua rede, tudo isso pode constar na tua timeline. Então, saiba que a pessoa, quando ela entra, ela vai ler a tua bio, aí ela vai ver os teus posts e talvez ela entre nos teus stories. E daí, gente, o que é o Reels? O Reels é como se fosse a tua introdução. É o que mais tem alcance no Instagram, eles estão privilegiando a entrega dessa mídia. Então, o que eu recomendo fortemente que você faça com o Reels? Encontre o seu formato. Então, eu já testei vários formatos diferentes, um podcast está funcionando muito bem para mim, então para mim está sendo muito interessante fazer cortes das marcas de vocês, contar as histórias de vocês, eu ainda estou encontrando o meu formato, vocês vão ver que para a campanha da imersão, eu vou fazer 30 reels, que vai ser um por dia, dizendo, se você tem dificuldade de elevar se você tem dificuldade de elevar o nível de consciência para comprar seu produto, faça isso. Vão ser vídeos de 7 segundos, com música em alta, e o faça isso vai dizer uma coisa por dia que ele tem que fazer. E daí de fundo vai ter eu plantando, eu fazendo coisas que nem tem a ver com o Reels. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou testar um novo formato. E eu vou ver se aquilo vai performar. Então eu peguei uma dor muito forte de vocês, que é elevar o nível de consciência da minha persona, e por 30 dias eu vou dizer,
cria um post assim, cria um post assado, faça um story assim, põe a tal informação, cria rastreabilidade pavão. Então, eu vou dar informações práticas de 30 coisas que você pode fazer para elevar o nível de consciência do teu persona. Porque é uma dor que você tem. E eu entendo, eu acredito, eu e a minha cabeça acreditamos que isso vai fazer com que eu tenha relevância. Talvez ele não vai ser um Reels que vai bombar, não vai ter 1 milhão de visualizações. Mas as pessoas vão chegar e todos, elas vão pegar um hábito, elas vão saber que por 30 dias eu vou dar uma solução para ela. Então, né, eu vou testar esse formato por quê? Porque tem uma unanimidade. Vocês já devem ter visto isso milhares de vezes, pessoas sugerindo vídeos com até 7 segundos e música em alta. E é verdade, isso funciona. Eu já testei, e no YouTube também eu testei. Por que isso funciona? Porque se você tem 100% de visualização no seu Reels, o Instagram entende que você é relevante. Então, se você tem um Reels que demora 30 segundos, a pessoa, a chance dela ficar até o final é menor. Então, se você faz um Reels de 1 minuto, 1 minuto e meio, que é o limite do Reels, a chance da pessoa ficar é menor. Então, 7 segundos funciona muito. E daí eu vou colocar só uma frasezinha, e daí se você tiver que anotar a frase, você vai segurar a tela para ler. E isso faz com que eu tenha retenção, e isso faz com que ele entregue para mais pessoas. Então, como isso é uma unanimidade na internet, eu vou testar esse formato. E eu, né, deixei aqui sugerido que você faça também. Então, a Selene lá que tem muitos produtos, a Odec tem muitos produtos. Ah, porque usar uma escova de 30 dicas para o verão sustentável, 30 dias de soluções sustentáveis para o seu verão. Limpeza da casa, daí um Reels de 7 segundos dizendo, esse produto limpa vírus. Esse produto, 30 Reels com música em alta, solução que ele apresenta e link para venda. E ter uma chamada para ação. No final do Reels diz, escreva no inbox, leia a legenda, compre no meu link, tem que ter alguma coisa. E daí vem a live, gente. A live é o conteúdo profundo. Vocês podem ver, eu não entro na live e digo, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, fulana. Oi, Beltrana. Eu chego, eu dou promessa da minha live, eu sou relevante, e é isso que faz a pessoa ficar até o final. A live vai ficar gravada. Então, é o momento de... se você é uma influência, que as pessoas querem assistir, te ver ali na frente das telas, vai funcionar você jogar papo fora. Mas eu não sou essa pessoa. As lives que eu dizia, oi, tudo bem? Ninguém assistiu. Agora, eu mando para vocês o link da live. Os 7 erros que fazem seu produto ser ignorado. Eu começo dizendo, hoje você vai assistir os 7 erros que fazem o seu produto ser ignorado. Você vai entender onde é que você está errando. Você vai entender como fazer diferente. Vem comigo que eu te ensino e vou trazendo, levando o nível de consciência, vou dando solução. Até o final, eu tenho relevância de coisas. Se eu tiver, que nem, eu já tive lives que tem 15 minutos. Porque em 15 minutos eu passei a mensagem que eu precisava passar. Então, para mim, não importa qual é o tempo de uma live. As minhas lives normalmente duram 1 hora. Mas eu entro com uma promessa, com um tema de relevância, eu dou um conteúdo profundo, a pessoa vai querer assistir até o final. E daí, por exemplo, eu pego coisas que vocês estão sentindo. Investigar o cliente-alvo sempre. Então, o que tu quer? Tu quer levar o seu cliente de um problema até a solução, que é a tua oferta. E daí você vai saber o ponto A onde ele está, você vai dizer assim, que aí a Selene vai dizer, tá cansado de tanto lixo? Ela sai do ponto A, aí ela diz, sabia que no mundo existem centenas de cidades lixo zero? Daí ela vai para um ponto B, que é o sonho de alguém. Aí ela diz, sabia que existem condutas de comportamento que levam que a gente tenha um mundo diferente? Um mundo lixo zero, e inclui não geração, redução dela, põe o lixo lá, e diz, para não gerar seu lixo, compre tal coisa. Para reduzir seu lixo, compre tal coisa. E ela vai mostrando os produtos dela dentro de um arco narrativo. É a mesma venda, mas agora faz sentido para o cara comprar. Então, é uma maneira de eu fazer isso. Né? Então, eu vou investigar meu cliente, ou, por exemplo, vamos supor que a Selene decide focar, vender os produtos dela para mães de crianças que estão na primeira série. Porque ela é professora ou ela é diretora de várias escolas que têm primeira série, e ela tem acesso a uma rede, então ela pode pegar todos os produtos dela, entender, e daí ela vai comunicar produtos para criança, a esponjinha, a pasta de dente, a escova de criança, a escova bambu de adulto. Então, por quê? Porque são os mesmos produtos, mas é outro arco narrativo. Eu entendi meu público-alvo, agora são mães de crianças que estão na primeira série. São pessoas que têm filhos. Eu posso vender 2 coisas, eu não vou vender uma escova de dente, eu vou vender a de adulto e a de criança. Eu sei que essa mulher tem um filho. Então, investigar o cliente-alvo. A segunda coisa que eles vão fazer é mostrar a sua solução de forma perene. Não importa se a Fábio está mostrando a colheita da banana, a fabricação do tecido,
ou a propaganda em si. Tudo vai levar para a compra. Daí, gente, aqui eu coloquei, sempre num elevador e apresenta seu produto de uma forma atrativa antes de sair. Vocês conseguem fazer isso? Isso é o que se chama do pitch, né? Quando você apresenta o seu produto. Então, eu quero que vocês exercitem. Foi o que eu falei hoje para a Ana. Eu quero que a Ana tenha a capacidade de, em uma frase, pular da cadeira e dizer: nossa, eu preciso desse troço de educação parental que ela tem para oferecer. É uma estimulação que eu nunca pensei em fazer com meu filho. Olha que entrega genial eu posso ter através desse produto. Então, é isso que vocês precisam. E daí vem uma promessa por produto. Eu executei isso com a André. Que nem ela passou, Fabiola, eu tenho um pano maravilhoso que tu põe na vassourinha e daí eu disse, nossa, esse é o amigo da unha feita. Como é que eu vendo um pano de chão completamente diferente? O amigo da unha feita. Qual é a mulher que não quer um pano que seja amigo da unha feita? Não estraga tua unha na hora de usar. Não conheço essa mulher. Então, a promessa, ela acompanha a ideia manicure, ela tem um arco narrativo já que pode ser associado a isso. Então, a promessa do meu produto, ela também está acompanhando o meu cliente. E ela é por produto. Eu vou ter o limpa-vidro, a gente chegou lá no Hot Seat, chegou à conclusão de que era campeão da economia de tempo. Porque a pessoa limpa o vidro em muito menos tempo. E quem não passou horas esfregando um espelho ou um vidro para saber que fica engordurado, etc. Então, a gente foi descobrindo uma promessa. Então, que nem a Fábio vai pensar no sapato. Esse é o Coringa, esse é o elegante, esse é o de Réveillon, esse é o das férias. Então, tem uma promessa para o produto. Aquele sapato entrega alguma coisa. Relevância. E daí você vai associar todo o teu arco narrativo com essa oferta. Então, eu posso estar falando do microplástico, que a pessoa consome um cartão de crédito por semana em microplástico, mas eu vou dizer, olha, não te preocupa, eu tô aqui para salvar a sua vida, você não precisa passar por isso. Conheça o produto X. E daí eu vou mostrar como ele é um benefício para aquela pessoa. Né? Que nem a ideia fez aqui. Eu não tenho mais nem alergia, mudou a minha saúde. Essa é uma entrega que a gente não está acostumado a ter com produtos de limpeza. A gente vê o cara falando em eficácia. Olha quanto isso é mais relevante. A própria Fábio da Pacô disse, quero isso para minha mãe que tem alergia. Então, eu tenho um arco narrativo, só que eu vou defender isso o tempo todo. E, gente, eu vou falar uma coisa com todas as letras aqui, porque o óbvio precisa ser dito. Eu não sou a Kim Kardashian. Vocês não são a Kim Kardashian. A gente não tem milhões de pessoas entrando no nosso Instagram querendo seguir a nossa vida e saber cada peidinho que a pessoa dá. Então, repitam o conteúdo. Lembrem de falar e trazer esse arco narrativo quantas vezes for necessário. Reforcem isso na cabeça das pessoas. As pessoas não lembram. Se vocês repetirem 5 vezes um conteúdo, vocês vão estar. Talvez a pessoa vai estar começando a gravar aquela mensagem com a tua marca. E sempre, daí vem a terceira coisa, sempre faça uma chamada para ação. Então, se você ler a minha bio, lá tem no final, assista o aulão gratuito. Aí, ou eu faço meu stories, eu coloco assim, até no próprio coisinho do link, veja meu apartamento do Airbnb, me chame no direct, mande um eu quero. Isso é uma chamada para ação. Você dá um comando para o cérebro do teu cliente que faz ele entrar em ação naquele momento e tomar uma atitude de falar com você. Você dá esse comando. A pessoa está fazendo isso aqui no Instagram. Ela não chega nesse raciocínio. Esse comando aumenta a chance dela falar com você. Ela encoraja, ela se sente anfitriada. Por exemplo, nesse eu quero, a menina que me mandou hoje é uma menina que também está fechando a loja, né? Eu mandei até ela, a gente está lá no meu stories. É uma pessoa que me disse, já fechei a loja física e vou fechar a online. Eu não sei quanto eu consigo ajudar essa pessoa, eu prefiro pegar alguém no caso da Fábio. Está começando uma marca, está começando a produzir, aí ficou com um problema de escoar a produção, então vamos organizar isso. Porque daí, já não passou, ela está desacreditada do produto dela, ela passou por tantos erros na hora de vender,
eu não sei mais se eu salvo aquela marca. E aí eu tenho que fazer um trabalho muito forte, porque ela passou gritando com um megafone sustentabilidade para as pessoas comprarem, e as pessoas não compraram dela. Então ela acha que o mundo é uma grande bomba. E não é, ela não teve uma marca narrativa, ela não soube como atrair o cliente. Então, é um trabalho muito mais intenso que eu faço com aquela profissional do que eu faço com uma marca que está começando. Então, entendam, vocês são uma solução para a tribo de vocês. Qual é essa solução? Eu tenho que descobrir e comunicar. Então, é isso que eu falei, né? Que a Ana vai falar dentro do elevador lá para uma frase fazer a Fábio pular da cadeira e comprar o curso de educação parental. O que ela pode falar? Então, é essa. E essa promessa é por produto. É o pano de chão amigo da unha feita, é o pano de vidro que salva teu tempo, quem que não precisa de mais tempo. Então, eu vou descobrindo uma promessa para cada oferta que eu vou fazer. E daí, gente, coisas que vocês têm que considerar. O cliente de vocês, ele compra uma vez só ou ele é recorrente? Se eu tô vendendo uma coisa, que nem a escova de dente, o cara compra recorrentemente. Agora, a Fabi, talvez vai demorar 1 ano, 2 anos até o mesmo cliente comprar um segundo produto. Então, o meu relacionamento com isso, eu estou conquistando um cliente novo a cada venda. Eu tenho que saber isso na minha timeline. A minha comunicação vai ser assim. Então, isso é importante para vocês adaptarem a comunicação de vocês. Se eu tenho um recorrente, vai mostrar a vantagem dela entrar num clube, dela estar num lugar que ela tem desconto, sei lá. Nem eu com vocês. Eu ponho vocês dentro de uma comunidade. Eu sei que vocês todos os meses vão estar batendo cabeça nos negócios de vocês. Eu sei que se eu mostrar o meu acesso, as vantagens, e vocês terem outros exemplos de pessoas, vocês vão chegar em resultados muito mais rápido. Eu chego a dar essa provinha para vocês testarem e depois eu vendo aquilo, porque R$120 por mês para ter consultoria, para ter exemplos, para ter alguém pensando junto, é barato. A gente passa a ter uma nova perspectiva. E eu adaptei minha comunicação para isso. Então, a maneira, vocês viram qual era meu post lá? Ai, saquinhos de papel, sacolinhas, sacolas não podem ser de um material, então, enfim. Hoje eu não falo de nada disso, eu adaptei, eu estou focada em vendas. Então, vocês têm que ter em mente que você é uma empresa. Você não é um Instagram de entretenimento, você não está ali fazendo uma rede social. Você está ali vendendo um produto sustentável, mas vendendo. Então, a gente vai organizar isso para levar para vendas. E daí, gente, tem aqui, ó, algumas coisas que é importante vocês pensarem. Existe uma oportunidade na frente de vocês, que é o mercado sustentável, que é um dos mais cresce no Brasil e no mundo. E essa oportunidade de sucesso partir de vocês estruturarem o processo de vendas. Daí eu deixei aqui as 3 perguntinhas bem formalmente anotadas. O que eu faço para atrair um cliente novo? E isso vocês têm que responder amanhã. Não é daqui a 1 mês, não é daqui a 20 dias, não é daqui a 1 semana. Amanhã você tem que saber o que eu faço para atrair uma pessoa que nunca viu a minha marca e fazer ela ser uma possível compradora. Então, se eu tenho 10 ideias, põe as 10 ideias no ar e testa. E daí você vai ver, esse daqui me trouxe mais seguidores. É esse o conteúdo que me traz seguidores. É isso que faz as pessoas serem atraídas. É isso que traz clientes novos. Então, eu vou apostar nesse tipo de comunicação. Esse tipo de comunicação tem que ter diariamente. Você quer vender todo dia? Todo dia você vai atrair clientes novos. Então, é muito legal aquela cliente que vem de longe, do nada, e quer comprar um novo, mas o trabalho, de fato, é atrair alguém que nunca viu a sua marca e fazer ela querer comprar de você. E daí, como que eu faço para elevar o nível de consciência desse persona? Bom, vocês têm uma aula que se chama Como Desvendar a Cabeça do Meu Cliente e Descobrir o que ele me paga. Você tem uma outra aula que diz como elevar o nível de consciência do seu persona. Então, apliquem essas aulas na prática, entendam quais são as frases, como que eu vou levando essa escalada de atenção até ele dizer, nossa, eu preciso desse produto. E qual é a sequência de palavras que eu tenho que usar para que o meu cliente pule da carreira querendo comprar o que eu tenho para oferecer. Isso, muitos de vocês receberam no seu plano de ação, é a aula 20 do módulo 4. Anotem ali no caderninho. Eu vou assistir a aula 20 do módulo 4
que é da oferta, vocês têm um PDF da sequência perfeita como uma oferta deve ser feita. Aquela sequência serve para WhatsApp, serve para venda presencial, serve para Instagram, mas, gente, não existe. Por que um influencer vende tanto? Porque não existe nada como o contato do 1 a 1. Não existe nada mais poderoso do que as palavras saindo da tua boca numa sequência perfeita que vai fazendo aquela outra pessoa se identificar e se emocionar com você e ter a quebra de objeções. Até ela diz, nossa, é exatamente isso, parece que ela leu a minha mente. E você não leu a mente dela. Você estudou o teu cliente e você está oferecendo uma proposta de valor para ele. Então, o que você vai fazer? Você vai atrair clientes novos todos os dias, isso é responsabilidade da sua ecomarca. Você vai ser uma tribo, e daí lembra, o meu método te faz escolher para ter uma tribo pessoas que você tem alto valor de contribuição na sociedade. Então, traz esse conhecimento de forma relevante. Tenha uma legião de pessoas que vão ouvir o que a sua marca tem para oferecer em cada lançamento. Então, eu tenho alunos que cada aula que eu ponho no YouTube, no dia seguinte a pessoa já assistiu. Porque ela entendeu que aquilo é proposta de valor. É diferente da pessoa que, por exemplo, essa semana na reunião falou para mim, ai, Fá, eu assisti, mas eu não gravei. Gente, não é uma aula, eu tô criando um negócio com vocês, eu tô dando um método para vocês extraírem o que tem dentro de vocês, habilidades, técnicas, hobbies, experiências, informação técnica, e transformem isso em algo relevante que as pessoas querem comprar todos os dias, para que vocês vivam disso. E daí eu posso vender tudo, né? Que nem a ideia ali, ela tem produto de limpeza, ela tem lingerie, ela tem manicure, depilação, ela é massoterapeuta. Não importa para mim qual que ela vai. Se ela for a manicure, ela consegue vender todos esses produtos na colada. Se ela for a pessoa que vende lingerie, ela consegue vender todos os outros produtos na colada. Se ela quiser ser especialista de limpeza, ela consegue vender todos os outros produtos na colada. Então, eu tenho que saber quem eu, Andréa, sou para conseguir trazer esse papo de maneira relevante. E daí, sim, uma legião de pessoas vão dizer, nossa, ela vai dar dica de limpeza, eu não perco isso por nada nesse mundo. Ou, nossa, ela está trazendo a tribo, ela está trazendo informações sobre massoterapia, não perco isso por nada nesse mundo. E daí no meio da massoterapia você fala sobre a alergia, daí você fala do produto de limpeza, daí você vende a manicure, você vende o que quiser, na sequência que quiser, porque você descobriu como ter um arco narrativo. E daí vem a pesquisa. Além de pesquisar o teu cliente, registre os seus dados. Gente, eu tenho planilhas, é chato para dedéu. Mas eu sei quantos seguidores eu tinha antes da campanha, quantos seguidores eu tenho depois da campanha, quais são o número dos meus posts patrocinados, qual é a minha taxa de conversão. Eu tenho exatamente, né, tipo, lá quando tu entra no post patrocinado ou no não patrocinado, no orgânico é a mesma coisa, os mesmos dados, tem quantos seguidores ele trouxe, quantos encaminhamentos, quantos compartilhamentos. Eu tenho tudo isso em Excel dos meus posts mais importantes. Porque, senão, eu fico louca tendo que entrar em cada um deles toda vez que eu vou patrocinar, e isso não é gestão, isso é enlouquecer. Então, eu tenho um Excel. É chato, mas eu quero vender, amiga. Então, eu vou fazer isso e eu vou saber qual que me traz mais seguidor. Na hora de trazer seguidor, eu vou usar aquele post, depois, na hora, eu sei qual que teve mais clique no meu site, na hora de vender, eu vou pôr aquele post, e aquilo vai acompanhando o momento. Eu vendo através de campanhas, e é como eu recomendo que você venda também. Eu posso fazer minhas campanhas que nem eu crio minhas campanhas. Eu tive uma campanha para o plano de ação, agora eu vou ter uma campanha para imersão, que vai ser a coisa mais importante do seu econegócio, vocês vão cansar de ver isso na minha timeline, mas eu posso ter uma campanha de Dia das Mães, uma de Natal, uma de Páscoa. Então, gente, cada campanha para vocês tem que fazer base de dados. Senão vocês vão enlouquecer e a gente fica buscando eficácia. Então, para pensar em Instagram, é um jogo que tem que se fortalecer através dessa análise de dados, dessa análise de desempenho. Então, vou passar bem rapidamente. Eu tinha trazido para vocês como é que eu vendia antes da pandemia. Então, como é que era o meu processo de venda antes da pandemia? Eu entrava em contato eu fazia a semana de lixo zero. A partir da semana de lixo zero, as pessoas vinham falar comigo para ver o que eu tinha para oferecer. E eu não tinha um produto muito claramente estabelecido. Então, eu entendi o que a pessoa queria e eu formatava um produto para ela.
E daí eu chegava lá e eu apresentava a minha empresa de uma maneira genérica. É essa maneira como eu vou mostrar para vocês, vou mostrar como que aquilo resultava em vendas. Então, eu começava apresentando a minha empresa, né, a Passárgada, e daí eu abria um PowerPoint, eu marcava uma reunião, na reunião já fazia um magazinho dizendo assim, como vai uma empresa de sustentabilidade, vocês estão querendo se envolver com isso, a reunião pode ter, olha a loucura da pessoa, a pessoa pode ter até 20 pessoas na reunião para que eu possa apresentar de uma única vez. Quantas reuniões? E daí a pessoa já pensa, ela já enxergava a reunião como uma experiência, sei lá, o que essa louca vai falar? Aquela que é 20 pessoas. E muitas vezes eu tive uma reunião com o Instituto Unimed, que eram 16 pessoas na reunião para conhecer a apresentação da minha empresa. Por quê? Porque eu sugeri para a cabeça dela de que se ela trouxesse muita gente, era melhor para a empresa dela. Só isso que eu fiz. Então, tu tem que também ter essa percepção, como é que eu vou chegar nas pessoas certas? E usar a tua criatividade. E daí eu apresentava esse PowerPoint, né? Então, mostrava a minha marca, a minha empresa se chama Passárgada, Oficina de Sustentabilidade, somos uma organização de consciência ambiental, praticamos educação ambiental continuada. Olha o detalhe da palavrinha. Isso significa que eu ia tentar vender pro cara várias vezes. Então, o cara já não me via como alguém que ia fazer uma palestrinha na empresa dele, pra CIPA. E daí vinha, somos uma escola de sustentabilidade, daí eu trazia, né, na época, olha o que era meu objetivo, trazemos logística reversa como ferramenta de estratégia. Aí eu apresentava os objetivos do desenvolvimento sustentável, que era uma coisa muito corporativa, porque eu estava falando a linguagem de empresas. Aí, o que eu mostrava? O que a gente faz? Cursos, programas, consultorias e palestras. E algumas intervenções urbanas, ou seja, qualquer coisa para inventar, eu estava fazendo. E isso fazia com que, às vezes, eu demorasse 5, 10 dias. Teve uma vez para a Coca-Cola, eu demorei, assim, quase 10 dias escrevendo a proposta deles. Porque daí eu ia lá e daí eu pensava, olha, baseado no que eles me falaram, eu posso fazer isso, mais aquilo. E é isso aí. E era assim que eu vendia. Então, olha aqui, daí eu chegava e dizia, palestra, olha o tamanho da lista. 1000 títulos. Produção mais limpa, viver bem em condomínio, quem é o anticonsumidor, tudo é permanente, exceto a mudança, determinando a autonomia urbana, indo para sustentar, enfim. Eu trazia todo o meu repertório e dizia, olha, quer uma palestrinha? Tá aqui. Cuidar da água é transparente. Essa eu fiz várias vezes para o Sindlab, que é o Sindicato das Lavanderias. Enfim. Aí eu dizia, se quiser curso, os meus cursos têm carga horária, então os cursos que eu tenho é o Todo Lixo é um erro de design, sustentabilidade do eu sozinho, terminando autonomia urbana, o que é ser lixo zero, por onde começar, produção mais limpo, seguindo a metodologia mais da ONU, política nacional de resíduos sólidos, o cumprimento para o benefício coletivo, daí eu dava isso muito para associações de classe, condomínio lixo zero, então eu tinha uma gama de cursos, um cardápiozinho. Aí vinha os programas. Então, o meu programa, ele era corporativo, ele tinha data de início, data de fim e um objetivo. Então, o primeiro programa que eu criei 4 programas no mesmo ano e coloquei eles na rua. Dos 4 programas que eu criei... O slide não tá passando. Obrigada por me avisar. Que pena que demorou. Agora, vamos ver. Tá aparecendo o slide. Ano 20, não descarte, né? Agora tá. Tá trocando? Tá. Então, o que eu passei? Eu mostrei aqui, eu chegava com essa apresentação aqui de layout, que daí já era inspiracional e tal, apresentava a minha empresa já tentando fazer uma cognição com um mundo mais natural. Aí eu mostrava aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável, daí mostrava as coisas que eu fazia, as palestras, cursos, consultorias, programas. Aí aqui tá o cardápiozinho das palestras, ó, aqui em cima palestra. Aí eu vinha para os cursos, mostrava as opções de cursos, que nem um cardápiozinho. Aí vinha os programas, daí aqui onde a gente estava quando a Fabi me avisou. Então, nos programas, tinha data de início, data de fim e um objetivo. Eu criei 4 programas num verão, que eu tava ralada de grana, porque eu pensei, cara, não adianta eu querer ficar criando um produto para cada um que não vai dar certo esse troço aí. Eu tenho que saber o que eu tô vendendo e para quem que eu tô vendendo. Foi aí que começou a inverter a minha receita financeira. Naquele verão, eu criei 4 programas que eu achei que eu ia conseguir vender bem no mercado. Dos 4 programas, eu vendi 3. Um deles era esse aqui, que era a Futuridade. Então, eu criei um programa para as empresas criarem ecotimes e esses ecotimes definiam as ações de sustentabilidade da empresa. Eu vendi nada menos do que para a Justiça Federal, tinha uma série de unidades no estado, e daí aquilo me fez ter 4 anos de trabalho com o mesmo programa, e é um sucesso até hoje, assim, mudou totalmente a maneira como eles têm a organização. Aí o segundo programa que eu criei naquele mesmo ano se chamava Distrito Lixo Zero. Então, o que eu fazia? Como eu tinha muito cliente de prefeitura,
eu ia criar um bairro lixo zero, tinha 12 meses de duração, e eu desenvolvia a economia circular para a cidade. Esse foi o único que eu não vendi no primeiro ano. Deixa eu só por aqui. Aí o terceiro programa foi Escolas Lixo Zero. Esse daqui eu vendi nada menos do que para a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul e fiz em 15 escolas no primeiro ano. E daí ele tinha 10 meses de duração. O que eu pensava? Eu tentei criar programas que me dessem estabilidade financeira. Então tinha 10 meses de duração. Eu sabia que eu ia ser paga mensalmente. Olha como eu estava com um raciocínio empreendedor na cabeça. Então eu criei uma coisa que era benefício para o meu cliente, mas que eu ia ter um pagamento que ia estabilizar minha receita. E aí vendi para nada menos do que 15 escolas. Funcionou super direitinho. Aí o terceiro programa que eu criei no mesmo ano foi o Menos um Lixo. Então, tinha muita empresa que chegava para mim e dizia, eu sei que é maravilhoso o teu plano de gestão de resíduos, mas é muita coisa e a pessoa não cumpre, e é uma confusão. Eu quero que a gente aprenda o que fazer com o nosso lixo. E daí eu criei um programa que se chamava Menos um Lixo, que eu treinava a gestão, a administração, o departamento de qualidade da empresa deles para criar a gestão de resíduos, para desviar de aterro de incineração o resíduo gerado por eles. E daí, quem aderiu foi nada menos que o Instituto Unimed, e daí, a partir disso, eu atendi várias sedes da Unimed, e daí eu criava territórios lixo zero, porque a base lixo zero, primeiro define uma região geográfica. Eu posso fazer minha mesa lixo zero, meu apartamento lixo zero, meu andar lixo zero, meu prédio lixo zero. Depois que eu defino a região geográfica, eu aplico a metodologia. Então, eu atendi várias sedes dele, vários nichos deles. Então, e esse foi o programa Menos um Nicho. Então, eu criei 4 programas, 3 eu vendi, e era como que eu fiz isso? Porque eu estava atendendo daí necessidades de mercado. É aqui que meu jogo virou. E assim, as sessões do Futuridade, por exemplo, que eu não vendi só para a Justiça Federal, é uma facilitação. Eu aplico Design Thinking com eles, entendendo o problema da instituição de sustentabilidade, criando uma solução, colocando em prática. É tão vanguardista que aquilo fez com que a Justiça Federal tivesse a primeira sede de inovação do Brasil aqui em Porto Alegre, inaugurada por conta desse projeto. E hoje, além deles ainda operarem, que se chama InovaTê, essa iniciativa, as minhas sessões do Futuridade eu cobro cada sessão aproximadamente 17 a 20 mil reais, dependendo da quantidade de funcionários. E nunca Futuridade é uma única sessão. É um programa que dura meses. Então, vê como enquanto a maior parte das pessoas que vendem lixo zero não conseguem nem vender suas consultorias, eu estava criando uma coisa que atendia a necessidade do meu cliente, me colocava cobrando valores muito acima do que meus concorrentes tinham, e tendo uma vida mais estável, e tendo estratégia. Aqui eu viro jogo. É isso que vocês estão fazendo. Vocês vão pensar, eu comecei a pensar no meu cliente, como que eu faço para solucionar a vida dele. E eu tenho uma entrega. Então, aqui, né, tipo, quando eu apresentava esse material, aí tinha assim, o Distrito Lixo Zero é feito para a cidade, tem envolvimento da comunidade, resiliência, economia urbana, e 12 meses de projeto. O projeto Futuridade é feito para empresas, tem envolvimento de equipe, criação de ecotime, 5 meses de projeto. O Escolas Lixo Zero é feito para escolas. Eu tenho um nicho para cada um. Então, o treinamento é para professores e para envolvimento de alunos. Tem 10 meses de atividade. Então, eu chegava e apresentava as informações que o cara quer saber para comprar de mim. Eu não mostrei aqui o programa, quantas aulas tem, conteúdo do programa, nada. Ele quer saber quem que eu envolvo, professor e aluno, quanto tempo dura, sabe? A pessoa tem que se imaginar comprando. Aqui, quando eu apresentava a minha empresa, eu mostrava para mostrar como eu podia atender tudo, que eu já tinha clientes de consultoria, aí aqui eu conto o caso da Revoada, conto o caso da Insecta Shoes, o que a gente fez. Aí aqui, as intervenções urbanas, como é que eram, isso aqui é uma virada sustentável. E daí eu fiz uma fala para eles que era como ser uma mamãe ou papai sustentável. Aí queriam ir um lounge, eu lá no centro, aqui, sentadinha, fazendo a apresentação, todas as mães ao redor, com os bebês. E daí aqui a foto de todo mundo que tava. E, é um quadro, aqui é o pai com o bebê, escutando atentamente. E daí, assim, eu ia encantando as pessoas. E isso que ia fazer o meu nível e o meu passe ir aumentando, os meus preços irem aumentando. Eu podendo viver numa escola há mais de 10 anos. Enquanto muita gente não conseguia vender. Aí eu criei ainda nas intervenções urbanas esse mini circuito lixo zero. Eu lavava os lixos, gente. Tudo que é lixo seco, que não deveria parar no lixo seco, que tem que ter uma destinação especial, como esponja de louça no programa Terra Cycle, pilhas e baterias, lâmpadas, tu tem que levar para um lugar especial. É lixo seco, mas não vai no seco. E daí eu criei esse mini circuito lixo zero. Então, tá vendo aqui? Eu tinha uma fichinha que falava o que é, daqui é remédio. Então, aqui explicava os remédios. Aqui, os móveis,
vai para o Banco Sociais da Fiergs, daí tinha uma fichinha explicando como encaminhar aquele... A moral da história é que eu tinha 48 resíduos de lixo seco em Porto Alegre que não deveriam parar no lixo seco, com cada um com essa fichinha explicando. Esse mini circuito do lixo zero eu fiz, olha, para a prefeitura, para a escola, para a universidade. É uma das coisas que eu mais vendi ao longo do tempo. E é a mesma coisa que as outras pessoas fazem, só que o que eu fiz? Eu materializei, o meu carro virava, as pessoas riam na minha cara, porque eu começava a tirar guarda-chuva quebrado, esponja de louça, escova de dente velha, era uma amostra de resíduos. E tu torna a experiência daí aqui, ó, as caixinhas seguindo as normas da BNT, então eu já criava um residuário lixo zero para a pessoa saber fazer a coisa certa. Então eu estava proporcionando experiências. E daí vinha, né, uma maneira de eu me vender, eu dizia, para entender a passarga, você precisa ter a mente aberta, ser transparente, gostar de compartilhar conhecimento, acreditar na remissão dos ecossistemas. Então eu já levava o nível de consciência pro cara, tipo, ó, se tu não vai participar da solução, amigo, você nem vem e não me compra. Aí uma vez que você entra nesse processo, o que você vai? Você vai interagir positivamente com o seu entorno, ter um agente de transformação, ter um raciocínio mais humanista. Aqui eu estou te levando de um ponto A para um ponto B. Entende como eu já fazia isso na hora de vender? E daí, daí esse é um programa, né, que é o Condomínio Lixo Zero, que eu não cheguei a vender, que ia ser o lançamento de quando entrou a pandemia, porque muita gente me pedia, então aqui, o que eu tinha criado? Aqui eu trouxe para vocês de bastidores. Então era palestra, roda de conversa, curso, treinamento, consultoria. Aí eu criei como é que eu ia... se o cara quer uma apresentação, ele me paga 980 cada palestra. Não era nem 1.000 pila. 2 apresentações ele paga menos. Então, no final, com 5 apresentações, ele estava pagando 650 pila cada. Então, eu estimulava, eu criava coisas que fazia com que o cara comprasse um pacote. Qual é o condomínio que vai ter uma transformação no lixo com uma única reunião? Ninguém. Então, eu encontrava um ancoramento para ele achar que minha palestra, R$650, era barato. Porque ele ia comprar sim. Então, são mecanismos de vendas para o cliente ir comprando. Então, aqui eu nem vou mostrar tudo, né? Mas daí eu apresentava cada detalhezinho, ó. Tipo, a roda de conversa de 40 a 90 minutos, uma apresentação custa tanto, estimula a reflexão sobre economia circular, gestão de resíduos é voltada para lixo zero. O curso Condomínio Lixo Zero é R$4.400, mas tu vai ter um curso de 6 horas, tá? Aí que tinha acompanhamento, treinamento customizado, de acordo com as práticas do condomínio de vocês, com orientações para lixo zero, investimento sob consulta, porque daí aqui já era uma coisa que eu ia ter que ir lá, analisar o volume de resíduo gerado. Então, a consultoria, como é que funcionava, eu explicava, propomos um envolvimento gradual. Aí eu sugeria uma maneira de ele comprar, que ele não estava nem comprando só o curso, ele comprava a roda de conversa, a palestra, o curso, eu estava aumentando o meu ticket médio, mas eu estava melhorando a vida do meu cliente. Entende? Eu que penso isso, gente. Facilita a vida do cliente na hora de ele comprar. E como que funciona o treinamento? Ele para moradores, para terceirizados, porque eles têm equipe de limpeza, para visitantes. Então, né, porque eu atendia prédios comerciais, então o visitante tem que saber como se portar num prédio lixo zero. Então, aí, sabe, as variações, a sustentabilidade do eu sozinho, redesign da sociedade, tendências lixo zero. Então, eu tinha várias ofertas que faziam o cara querer comprar de mim. E apresentava, ótimo, a roda de conversa, criando diálogo sobre economia circular e gestão de resíduos, um coraçãozinho, a bandeirinha da minha marca. Eu tenho que encantar na hora de vender. Isso não era, meu conteúdo era especial, é diferencial, ainda é, até hoje. Mas na hora de vender, o cara não tem como saber isso. Nas primeiras vendas, o cara não tem como saber isso. Eu tenho que apresentar de uma maneira que ele vai enchendo os olhos dizendo, eu quero esse troço aí. E daí, né, no final, mostrar mesmo que eu era bom para ele fazer qualquer coisa para vender. Eu colocava, podemos também desenvolver um momento só para o seu grupo, facilitação ou treinamento especial para você. E daí dizia, então se você quiser alguma coisa diferente de tudo que eu apresentei, é só me dizer que eu vou lá pensar. Porque eu ainda não queria largar o osso de vender produto. Só que daí quando eu vendi o primeiro ano que eu abordei os programas e deu certo, essa palestra nunca mais foi para roda. Daí eu vendi a futuridade para quem queria futuridade, o plano menos um nicho para quem queria aquilo. Então eu tinha entregas específicas, eu já não perdia tempo fazendo proposta, eu tinha receita regular. E daí aqui, olha o sucesso que foi. Algumas das marcas que eu já atendi, RDE, a ONG Ecam, Vinícola Salton, o próprio Instituto Lixo Zero, enfim. Aí é uma lista infindável. E daí veio os lançamentos digitais, aqui que minha vida começa a mudar. Repara que no começo eu já tinha lançado uma cursoria Poder de Expressão, esse é aqui que nasceu o método Sustente, na sua primeira versão, que foi onde o Max, no mercado mínimo que a Selene perguntou antes, comprou. Ele comprou lá atrás, quando ainda não tinha aulas gravadas, não tinha nada, mas eu acompanhei eles 3 meses via aulas de Zoom, e eu insisti em gravar o curso Todo Lixo é um erro de design digital. Mas, como ele não segue as métricas do marketing digital, eu não comecei a ver, eu fiz 2 vendas dele em lançamento, eu não vendo ele no perpétuo, porque se tu tem um negócio digital, o que leva o cara para vir e comprar, dizer, hoje eu vou comprar esse curso aí? Nada.
eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que mostrar o que esse curso vai trazer de diferença, e daí ele vai, talvez, comprar de mim. Então, é assim que funciona esse processo. Em todos eles, o que eu preciso? Aumentar o valor percebido do meu cliente para o que ele está acessando. E daí, gente, aqui a gente tem, aqui eu estou mostrando, né, as informações e terminava ali. Então, desde 2022, que foi que meu foco mudou, e daí mudou meu nome, eu deixei de ser por Fabiola PS, Oficina de Sustentabilidade, para ser Empreende Verde. Eu mudei minha identidade visual, eu mudei meu nome, eu mudei meu arco narrativo, eu mudei tudo. E hoje eu só falo de negócios sustentáveis, vocês estão vendo no seu movimento. Daqui a 10 anos vocês vão dizer, meu Deus, que legal que eu cheguei cedo. E daí, o que vocês vão fazer? Na bio, aqui tem as orientações bem específicas. Vocês vão fazer uma análise. Que combinações são essas? Na primeira linha, você vai ter a sua promessa. E aqui, gente, é sua promessa de uma maneira que você tem que dar para o visitante um motivo para ele ficar. Qual é a missão do seu econegócio? Por exemplo, eu posso dizer, ensino ecoempreendedores a vender mais. Aí eu fiz isso de várias maneiras. Olha aqui, ó. No começo, quando eu tinha só a oficina de sustentabilidade, era estrategista em soluções nicho zero. Conteúdo todo dia no perfil da Boss por Fabiola Pesce, que é meu perfil hackeado. Eu tinha outro perfil. Aí aqui, o que fazia ele ficar? Rolê dos ovelhas verdes da família. Comece aqui. Eu mandava ele para um link que tinha todas as ofertas de cursos que eu tinha para oferecer. Então, aqui, ó, depois eu mudei, ó. Eu fui evoluindo, depois eu deixei de ser estrategista de soluções nicho zero para ser estrategista de soluções rejeito zero. Eu já não falava sobre conteúdo todo dia no perfil da Boss. Eu sou uma aceleradora da economia circular. Eu fui melhorando meu arco narrativo. Eu, conteúdo no Por Fabiola PS, porque esse perfil aqui eu nunca tive muito ativo nas redes sociais. E ainda mantive o rolê dos ovelhas verdes da família, que é tão nítido quanto você se identifica com o que eu uso até hoje. Então, eu sigo essa sequência. Primeira linha, sua promessa. Segunda, demonstre autoridade. Não é título acadêmico. Então, tu pode dizer a quantidade de clientes, diferenciais, mostrar a tua jornada. E daí, no final, tem uma frase de impacto que faça a chamada para ação. Tipo, para mim, uma das que eu mais usei foi rolê das ovelhas verdes da família, assista os stories e comece aqui. E, gente, a bio de vocês nunca. Pronto. Conforme eu mudo de campanha, eu mudo de bio. Olha isso que eu tenho para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. O meu perfil pessoal, que também foi hackeado, pequenina, eu já não falo nada disso, mas eu conheço aqui, ó. Quem queria me conhecer, autoconhecimento, gratidão, transcendência, simplicidade, amor. Eu passei meus valores pessoais. As pessoas que trabalham comigo na minha rede profissional podem ver que no meu perfil pessoal, que o Instagram inteiro recomenda que você não tenha, e eu tive até ele ter sido hackeado, eu passo também meus valores pessoais. E ainda me autodenomino aceleradora da economia circular. Aí, eu tinha o meu pessoal e eu tinha o profissional. No Por Fabiola PS, ó, aqui, ó. Olha a minha frase. Ajudo ecoempreendedores a lucrarem mais com seu econegócio para ampliarmos soluções. Olha como era uma promessa ainda ruim, mas já era uma promessa. Aí eu coloco jornada do econegócio lucrativo, link na inscrição. O nome do Sustente no começo era Fábrica de Futuro. E como eu vendi em lançamento, eu gravei ele ao vivo, eu apresentei todo o Fábrica de Futuro de graça na internet, e eu fui gravando essas aulas, que são as aulas que vocês assistem hoje. Então, quem estava ali, nessa jornada do econegócio lucrativo, assistiu essas gravações. E isso que eu fiz de chamarisco. E daí, no final, eu mostrei toda a gravação do meu curso. Quando chegou no final, eu disse, se você quiser ser acompanhado, clica no link e continua comigo nessa jornada. Então, eu usei o próprio curso para elevar o nível de consciência do meu persona. E daí, gente, olha aqui. Aqui é infindável. Agora, o que eu vou mostrar para vocês são várias bios que eu tive. Então, aqui, ó, várias maneiras de escrever a mesma coisa. Ó, eu estava com 3.505 seguidores no perfil hackeado. Ensino pessoas sustentáveis a empreenderem lucrativamente. Faça um redesign da sociedade através do seu ofício. Olha como não era claro. Aí, ensino o ecoempreendedor a ser lucrativo. Por que eu mudei? Hoje, até deixa eu ver como é que tá a minha bio hoje para vocês. Hoje a minha bio, ela diz assim, econegócios vão curar todo tipo de dor que existe na Terra. 10 passos para despertar o desejo pelo seu ecoproduto. Conheça o método Sustente, daí tem a mãozinha para baixo e tem o link que leva para a minha página de vendas. Então, eu dou uma razão para a pessoa ficar, eu digo, econegócios vão curar todo tipo de dor que existe na Terra. O meu cliente quer salvar o mundo. E daí ali eu me conecto com ele. Eu dei uma razão para ele ficar. Aí eu digo, olha, existem 10 passos. A minha promessa é clara. Eu vou fazer o seu eco para um negócio vender mais em 10 passos. Conheça o método Sustente e faça a chamada para ação. Então, quando eu começar a fazer a campanha de imersão, a minha bio vai mudar. Eu vou estar falando alguma coisa do tipo, descubra, desvende a pergunta mais importante do seu econegócio
ou descubra pelo que o seu cliente te paga. Vai ser uma promessa que vai estar linkada com o que eu estou vendendo naquela campanha. É isso que aumenta a minha taxa de conversão. Então, a minha bio não está pronta quando eu faço ela. Ela acompanha o meu arco narrativo. Ela acompanha o que eu estou oferecendo para o meu cliente naquela campanha. É um produto de Natal, a minha bio vai ser uma bio de Natal. Eu estou vendendo para o Dia das Mães, vai elevar o nível de consciência para um presente de Dia das Mães. Olha aqui, outro exemplo aqui. Eu coloquei, ensino empreendedores serem lucrativos. Eu parei de usar o lucrativo porque eles não gostam de falar em dinheiro. Tem toda aquela sensação que a Fábio escreveu antes na aula. Eu teve uma campanha que eu disse, quero te ver milionário. Foi a campanha que eu menos vendi. Porque as pessoas sustentáveis, por regra, se sentem desconfortáveis com milionários. Como é que eu vou me imaginar um milionário se ele é um cara que eu desprezo? E daí, desde então eu venho trabalhando esse conceito, foi aí que eu parei a minha vida e paguei R$6.000 numa formação de mentoria sistêmica usando o PNL para destravar vocês no profissional e financeiro. E pegar essa trava, essa crença limitante e transformar, através da programação linguística, em uma ação potencializadora. Então, aí eu comecei a aumentar na minha timeline quanto eu falo de dinheiro, quanto isso é importante, quanto vocês têm que se sentir confortáveis, e mais que confortáveis, orgulhosos por estarem vendendo produtos sustentáveis. Aí aqui no comecinho, Academia Empreende Verde. Então, eu tentei de várias maneiras, eu testei a minha bio de várias maneiras. Fábrica de futuro na oficina de sustentabilidade. Rolê dos ovelhas verdes ricos. Daí eu já tinha colocado um ricos com Y para ver se levava o cara para um outro lugar, dizendo, olha, se você é um cara pobre, vem aqui que eu vou te levar para um outro lugar. Mas isso daqui também não pegou bem. Olha aqui outros exemplos. Essa menina que vende neuroeconomia. A raiz do problema financeiro está no cérebro. Ela faz uma promessa, ela te dá razão para ficar na primeira frase. O que ela vende? Finanças comportamentais. Bom, eu não vou te ensinar só financeiro, eu vou te ensinar a mudar teu comportamento. Neurolab ao vivo. Se inscreva. Chamada para ação. Link da chamada para ação. Tu clica e compra. Olha essa parte aqui. É mais prolixa, mas ela vende igual. Vinho, gastro, pepper, cerveja. Tudo que traz felicidade, emagrece e faz bem para a pele. É isso que ela vende. E daí ela tem várias marcas. Uma de vinhos, uma da Casa Possamay, outra de vinhos, uma de pimenta. Ela criou uma linha de produtos, cada um com o seu site, cada um com a sua promessa, cada um com a sua página de venda, cada um com o seu Instagram, e ela é curadora desses 10. E na bio dela, fica claro, em 3 segundos, a pessoa sabe o que você está vendendo. A minha pergunta é, se eu entrar na tua bio hoje, em 3 segundos, consigo saber o que você está vendendo? Então, aqui, quando eu usava o rolê dos ovelhas verdes ricos, mentora do método sustentável. Ajuda o ecoempreendedores a lucrarem mais com o seu negócio para ampliar as soluções. Então, eu vou mudando a minha bio conforme eu quero vender. Então, gente, aqui eu deixei vários exemplos para vocês poderem depois usarem essa aula, terem uma colinha. Academia Empreende Verde, ensino pessoas sustentáveis a empreenderem lucrativamente. Daí aqui é rolê dos ovelhas verdes ricos. Aqui eu já estou enfatizando a Academia Empreende Verde. Então, enfim, eu vou fazendo pequenas mudanças conforme eu quero ver se performa melhor. Eu vou testando e eu vou acompanhando meu humor, eu vou acompanhando meu produto. Então, todos possamos ter uma bio que encaminha, junto com todas as outras ferramentas, né? Instagram, live, post,